como primeira fase da consciência humana e morre assim. Sem consciência coletiva. Ou consciência de que o outro é fundamental para que possa existir eu. E esse me parece o grande dilema da competição. Porque a competição anula o outro. Ou então nós só podemos ser eu se nós anularmos o outro. É isso que se faz jogando, é isso que se faz no capitalismo todo, né? No princípio da concorrência. É isso que se faz na agricultura às vezes também, né? Os agricultores que ficam felizes da vida quando há um problema climático nos Estados Unidos, porque a safra dos Estados Unidos então fica menor e com isso aumenta-se o preço dos nossos produtos. Então nós temos que torcer para que o outro vá mal para que a gente possa ir bem. Esse é o mesmo princípio. É o princípio de anulação do outro. Só que aí nós temos um problema. Se na relação entre eu e o outro que se constrói a consciência, como é que nós vamos se humanizar então pensando apenas no eu? Esse é um processo de desumanização. Nessas horas nós podemos mais ou menos reproduzir aquilo que os animais fazem apenas em momentos de escassez. Em momentos de escassez, os animais também reagem assim. Destrói-se o outro para afirmar um. Mesmo que eles não tenham consciência do eu. Eu estou dizendo que eles não têm, mas pode ser que tenham. Também não pode tirar essa hipótese fora, mas nós achamos até hoje no desenvolvimento humano que apenas os seres humanos têm consciência de si. Então nós entramos numa lógica instintiva que destrói esse planeta. Não só destrói esse planeta, como destrói os seres humanos. Nós agimos em relação à natureza assim também. Há gerações que acham que todos os recursos têm que estar à disposição dessa geração. Isso faz com que as gerações seguintes tenham mais problemas. Então esse outro pode ser também o outro que nós nem enxergamos. O princípio da sustentabilidade no cooperativismo coloca isso, né? Nós termos a dimensão de que as futuras gerações têm que dar conta das suas necessidades, assim como nós. Então nós não podemos comprometer as futuras gerações nas suas necessidades, se nós pensarmos nesse outro. O interessante é que esse outro também é um eu, olhando do outro lado. Então, como são dois eus que se relacionam, são dois outros que se relacionam. E nessa relação entre eu e outro, que se inverte, que eu acho interessante isso, e nós temos consciência de que isso se inverte. O outro é um eu, e eu sou outro desse eu. Então, como essa relação ela funciona de forma interligada, vou colocar esse eu um pouco mais forte. É esse o espaço da educação cooperativista. É na relação entre eu e outro, que é um eu também e eu passo a ser o outro dele, que se constrói uma relação social cooperativa ou uma relação social competitiva. Essa, para mim, é a base da educação cooperativista. A relação que eu construo com outro ser humano. É claro que eu posso estudar o cooperativismo, eu posso ler muitos livros de cooperativismo, eu posso participar de cooperativas, mas o fundamental é que nesse espaço do cooperativismo nós tenhamos essas relações sociais que passam a ser cooperativas. E o interessante é que isso é possível. É possível nas cooperativas construir esse tipo de relação. Só que aí nós estamos dentro de uma sociedade que pratica o contrário. É mais ou menos como uma relação híbrida. É um espaço de socialização. Eu vejo aqui nos cartazes de vocês, né, os ideais do cooperativismo. E nesses ideais do cooperativismo, nós estamos em contradição com os ideais da sociedade como um todo. Poderíamos também dizer que as organizações cooperativas têm um espaço que é contraditório à lógica como funciona a sociedade como um todo. O maluco disso é quando essas organizações, que são diferentes das outras organizações como um todo, resolvem copiar aquelas outras. Ou fazer
essa organização funcionar da forma mais parecida que essas outras, achando que com isso vão conseguir sobreviver. Essa é uma tendência no cooperativismo. As cooperativas surgem como organizações solidárias para resolver problemas comuns, necessidades das pessoas, que nessa sociedade onde nós vivemos não conseguem ser supridas para todos. Por isso surgem cooperativas. Surgem cooperativas em espaços onde as pessoas não têm acesso aos recursos naturais. Os excluídos passam a se organizar para ter esse acesso. Na moradia, na produção, no crédito. O cooperativismo brasileiro surge a partir da experiência das cooperativas de crédito. Não tiveram acesso ao crédito as pessoas. Aí se organizam cooperativas para isso. Ou então, o acesso ao crédito da forma como se tem no mercado capitalista não é o acesso que permite que as pessoas de pequena propriedade ou com menos bens para oferecer em garantia possam ter acesso. E elas também não querem pagar esses juros exorbitantes que o mercado capitalista coloca no crédito. Em função disso surge então uma cooperativa de crédito. A tendência, no entanto, é que as cooperativas venham se adaptar ao mercado capitalista e, com isso, destruírem a sua própria estrutura de organização, de tal forma que, no fim, a gente não saiba mais nem distinguir o que é cooperativa e o que não é. Essa é uma tendência, porque a sociedade cooperativa está dentro de uma sociedade que é o contrário. Mas o que tem acontecido nesse processo? Tem acontecido que aí surgem outras cooperativas. Surgem outras cooperativas para ocupar esse espaço. E eu acho que o exemplo da Cressola é ilustrativo para isso. Surge para ocupar um espaço que outras cooperativas não ocupam mais porque tentaram se adaptar a um mercado capitalista, que é o que originalmente os associados dessas cooperativas não queriam. Mas com o tempo essa cooperativa foi sendo isso. E aí surgem novas cooperativas. E é interessante do ponto de vista mesmo dessas cooperativas que ocupam esse espaço refletirem, será que nós também não vamos reproduzir essa tendência logo daqui para frente? E aí que é o espaço da educação cooperativista. O grande risco do cooperativismo é se adaptar à lógica do mercado e reproduzir a lógica do mercado para dentro da organização, de tal forma que as relações que nós estabelecemos entre associados passem a ser relações de competição. E isso é muito rápido. Isso acontece muito rápido. Bom, eu já dizia que a base do cooperativismo são as necessidades das pessoas. Poderia dizer que a base da educação também é isso. As pessoas se educam a partir de necessidades comuns que elas têm. A partir disso, as pessoas se juntam. Vou colocar aqui o segundo passo da educação cooperativa. O primeiro é essa relação aqui de eu e outro, que se estabelece no decorrer do tempo, quando as pessoas começam a se juntar para resolver algum problema comum a todos. O problema comum a todos passa a ter um sentido econômico, porque tem que resolver esse problema. Só que, ao resolver esse problema, constrói-se também um processo de consciência. Eu posso ilustrar isso assim, de uma forma mais fácil de compreender. Se uma pessoa tem um problema e outra pessoa também tem um problema, quando essas pessoas se juntam, elas se dão em conta que o problema é comum. Mais que isso, se dão em conta que a única forma de resolver esse problema é se juntar. Ao perceberem que se juntando o problema comum pode ser resolvido, surge um momento em que se tem consciência daquele grupo. Consciência de grupo que vai para além da consciência do que é o eu. E essa consciência de grupo permite avançar na humanização. A partir dessa consciência de que esse problema comum pode ser resolvido em conjunto, surge um terceiro momento que eu acho fundamental
de compreender por que os outros problemas na sociedade, que nós não podemos resolver nessa organização, existem e como nós poderíamos resolver eles mesmo para além da nossa própria organização. Esse terceiro nível de consciência é mais complicado, porque ele passa a estar muito relacionado com a utopia, com o vir a ser, e não com a contingência, que é o espaço em que nós vivemos. Esse espaço da organização em que nós vivemos, no entanto, ele permite olhar para frente. E esse olhar para frente distingue o ser humano de qualquer outro animal. Nós temos essa capacidade de projetar para frente algo que nós ainda não vivemos. E pode ser que nós nunca venhamos a viver. Esse terceiro nível da consciência, que eu colocaria no nível da utopia, que um filósofo alemão chamado Ernst Bloch dizia que era o princípio esperança, é o que anima todo o processo de educação. Porque nós acreditamos num ser humano que seja mais humano do que esse que nós vivenciamos hoje. Isso não quer dizer que nós ignoremos que no passado as pessoas já viveram de uma forma bastante desumana também e que houve conquistas no decorrer do tempo. Mas saber também que as conquistas que nós tivemos até hoje, elas são tão limitadas que, por exemplo, 900 milhões de pessoas hoje não têm direito à comida. Num contexto em que nós produzimos metade a mais do que tudo o que nós poderíamos produzir, consumir se todos tivessem acesso.